Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o IPv6, ou melhor dizendo, o IP versão 6, tá? É a nova versão do protocolo IP e eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo para que ela surgiu, como que você identifica um endereço de IP que esteja na versão 6, o IPv6, e como que você pode ver se você já está utilizando ou não. Bom, vamos lá. Para explicar um pouquinho o IPv6, a gente precisa explicar o porquê que ele existe. Então vamos começar com um cenário hipotético. Imagina que você está no seu computador e você quer fazer o download de uma imagem de algum servidor, certo? Então você está lá no Brasil com o seu computador e você tem um servidor em algum lugar do mundo, nesse caso no Japão aqui, que você quer fazer o download dessa imagem, certo? Um servidor nada mais é do que simplesmente um computador que você está acessando para pedir esse arquivo. A gente sabe que não existe nenhum fio que liga diretamente você com o servidor no Japão. Você tem que passar por vários caminhos. Possivelmente você vai para algum outro lugar no Brasil, aqui, depois você vai para algum outro lugar nos Estados Unidos, depois você vai para algum outro lugar na Europa, até você chegar lá no Japão para fazer essa conexão. E basicamente o que significa quando a gente fala em endereço de IP, ele é basicamente o endereço de onde que esse computador está localizado na internet, tá? E quando a gente fala em IPs, a gente sempre imagina esses IPs como basicamente compostos de 4 números separados por ponto. Então a gente vai ter um IP que é 200.158.45.6 e assim por diante. E ela serve basicamente para identificar cada um desses computadores para que quando você mande uma mensagem para o seu servidor lá, ela chegue até esse servidor. Então isso significa que você tem um endereço de IP, tá? Como se fosse o seu endereço postal, da mesma forma que aquele computador no Japão tem o endereço de IP deles, como se fosse o endereço postal deles. Quando você envia uma mensagem, você envia, por exemplo, a um outro servidor dentro do Brasil, você envia com o endereço de IP do Japão, falando para ele, eu quero que você chegue até o Japão para mim e encaminhe essa mensagem até o Japão. Então a mensagem vai pulando por todos os elos dessa corrente, até que ela chega naquele endereço de IP de destino. Só que assim, se o IP é um endereço, então significa que todo mundo precisa ter um endereço, certo? Então, imagina quantos endereços servem para cada... Imagina todos os computadores que a gente tem na internet, cada um deles precisa de um endereço de IP. E se a gente for parar para pensar, se a gente for imaginar que todos os IPs são quatro números separados por ponto, e os números vão de 0 até 255, a gente tem aproximadamente 4,3 bilhões de IPs possíveis, 4,3 combinações possíveis. E se a gente for pensar que em um mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas, isso não é suficiente. Ainda mais pensando que cada pessoa tem mais de um dispositivo conectado à internet. A gente tem o nosso computador, tem um celular, tem um outro servidor, tem algum videogame, tem uma TV, uma lâmpada, vários dispositivos, uma Alexa, um Google Home, até carros hoje em dia estão conectados à internet. Então, assim, a gente precisa de muito endereço de IP e com certeza não, aqueles 4,3 bilhões não são suficientes. Bom, no vídeo sobre... Aqui é onde os vídeos se separam. No vídeo sobre NAT, que é o Network Address Translator, eu falei muito sobre a solução paliativa para esse problema de IPs. Aqui a gente vai falar sobre a solução definitiva para esse problema de IPs, que é o IPv6. Bom, quando a gente olha para esses IPs antigos que a gente conhece, que é dos 4 números, ele é o que a gente chama de IPv4, ou IP versão 4, que são essas que têm 4,3 bilhões de IPs possíveis. Quando a gente fala do IPv6, é a nova versão, que tem basicamente 340 decilhões de IPs possíveis. Sim, gente, decilhões. Eu tive que procurar para ver quanto que é isso. Bom, basicamente, cara, 340 decilhões de IPs possíveis significa esse número gigante aqui de endereços de IP possíveis, tá? É muita coisa mesmo. Então a ideia é que o IP versão 6, ele tem endereços de IP suficiente para uma boa quantidade de dispositivos que a gente vai conectar aí na internet, tá? Bom, como é que é composto o endereço de IPv6? Vocês já devem ter notado que ele não são aqueles 4 dígitos, vocês já notaram que ele tem letras aí no meio. Ele é basicamente composto de 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. O que são dígitos hexadecimais? A grosso modo, ele é um dígito que vai de 1 até 16. A gente pensa que o nosso
os nossos números eles são números decimais porque eles vão de 0 até 9, né? Tem 10 possibilidades. O hexadecimal tem 16 possibilidades. Gente, faltou um 0 aqui no slide. Desculpa, eu cometi um erro. Então, um dígito hexadecimal ele pode ser de 0, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas ele também pode ser A, B, C, D, E, F. Num total de 16 possibilidades, tá? Existe um motivo de por que a computação adora dígitos hexadecimais, mas não vem ao caso aqui. Então são 8 grupos, cada grupo contém 4 dígitos hexadecimais. Então a gente tem, por exemplo, um endereço de IP aqui, 2800F0404001, 08, e assim por diante, tá? Lembrando que são só essas letras que são permitidas, você não pode ter um G, por exemplo, aqui, isso não é um dígito hexadecimal, é só de A até F, tá? E esse endereço de IP aqui de cima, ele é exatamente igual a esse endereço de IP aqui de baixo. Por quê? Porque isso deve notar que esse endereço de IP aqui é bem grande de escrever, tá? Para tornar um pouco mais prático, eles criaram uma abreviação. A abreviação significa que em cada um dos grupos você pode descartar qualquer número, qualquer 0 à esquerda, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem 03F0. Esse 0 à esquerda para ser descartado, então você escreve 3F0, já assume que tem um 0 aqui. E toda vez que você tiver essas sequências de grupos que estão zerados, você pode simplesmente omitir esses grupos. Então aqui você bota 2 pontos, que significa, aqui tem um grupo de números zerados. Então, esse endereço de IP aqui de cima e esse endereço de IP aqui de baixo, eles são exatamente o mesmo, tá? A vantagem do IPv6 é que, com o IPv6, cada computador pode se comunicar na internet utilizando seu próprio IP. Eu acho que isso remete muito ao vídeo do NAT, do Network Address Translator. Se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir aquele vídeo. Até assista antes de ver muitas das coisas aqui, porque ele vai te explicar o porquê. Porque quando a gente fala em IPv4, como não existe endereço de IP disponível para todos os computadores, muitos computadores têm que compartilhar endereço de IP. No IPv6, cada computador tem o seu endereço de IP, então cada computador consegue se comunicar com a internet utilizando o seu próprio endereço de IP e ninguém precisa ficar compartilhando endereço de IP. Certo? Bom, como você sabe que você está usando o IPv6, tá? Você pode acessar esse site aqui, ó, teste-ipv6.com, tá? No que você acessar, ele vai mostrar para você, ele vai fazer um teste da sua conexão e ele vai mostrar se você está utilizando ou não. Bom, o que você precisa para utilizar? Você precisa que toda a sua rede dentro de casa ela esteja configurada para IPv6. Você basicamente vai conseguir isso se você tiver roteadores um pouco mais modernos, mais novos, que você comprou há pouco tempo, não precisa ser mais caro, tá? Não é roteador caro. É basicamente um roteador, digamos, mais novo, que já tem o IPv6 implantado. Possivelmente ele já está automaticamente configurado para utilizar IPv6 quando possível. E obviamente o seu provedor também precisa estar configurado para utilizar IPv6, tá? E se você imaginar que você está acessando um site, o site também precisa estar utilizando IPv6. Então é uma cadeia, todos os elos precisam estar utilizando IPv6 para você conseguir acessar via IPv6. Hoje na internet a gente tem os dois, tipos de IP funcionando. E a gente fala que, por exemplo, os sites, os servidores que eles têm tanto IPv6 quanto IPv4, a gente chama de dual stack. Você pode se comunicar das duas formas com esses computadores. Obviamente, o seu computador, sempre que você fizer uma conexão, ele vai preferir usar o IPv6, se for possível, tá? Se não for possível, ele vai tentar utilizar o IPv4. Gente, só falando, isso aqui é uma questão simplesmente de protocolo. A gente está mudando a forma de endereçar computadores. Então, só porque o computador prefere usar o IPv6 não significa que o IPv6 é mais rápido ou que faça alguma questão de performance. Não é o foco disso aqui. É simplesmente para resolver um problema de falta de IPs que a gente tem. Bom, algumas questões ainda ficam em aberto, né? A gente precisa utilizar NAT em IPv6? Se você viu aquele vídeo lá sobre NAT, você pode estar se perguntando isso, se você utiliza ou não. Eu preciso abrir as portas do roteador. Se você viu o vídeo sobre abrir portas do roteador, também você deve estar se perguntando isso. Se quando você usa IPv6, você precisa abrir a porta do roteador ou não. Outra pergunta que fica em aberto também é como que é feita essa alocação? Quem que decide o IP do meu computador? Quando você acessa, por exemplo, via IPv4, quem define o seu IP é o seu provedor. O seu provedor manda para você e fala assim, ei, o seu endereço de IP vai ser esse aqui. Será que no IPv6 funciona dessa mesma maneira? E uma outra questão que eu já dei um pouquinho de spoiler como que eu faço para habilitar o IPv6 na minha internet? Bom,
Esses assuntos eu abordo em outros vídeos aqui do canal, tá? Se você gostou desse vídeo, você pode dar um like. Se você quiser também, é muito importante você se inscrever aí no canal. Eu estou sempre publicando vídeos sobre coisas de TIs. São vídeos que são feitos para qualquer pessoa entender. Você não precisa ser expert no assunto, você não precisa ser da área. Eu sempre explico de uma maneira bem simples. E lembra só de ativar o sininho, porque daí toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, você automaticamente recebe uma notificação aí para poder assistir ele. Basicamente isso, pessoal. Valeu!